E aí, galerinha, tudo bem? Professor Sandro de novo aqui na área. É o seguinte, vamos para a nossa segunda aula de ciência. Mas antes disso, quero fazer uma perguntinha. Como é que está esse isolamento? Difícil, né? Mas vai passar. Fica tranquilo, as coisas vão melhorar. Enquanto isso, vamos retomar um pouquinho das nossas aulas. Ou melhor, vamos falar de um tema que foi abordado pelo Estado, lá na Central de Mídias. Sabe qual era o assunto? Se lembra? O assunto era misturas. Então, misturas é um assunto que precisa ser entendido com profundidade. Mas para entender o que é uma mistura, primeiro nós temos que compreender o que é matéria. Até porque os componentes de uma mistura, eles são feitos de matéria. Ou então, vamos pensar um pouquinho. O que é matéria? Ah, matéria. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, existem vários exemplos de matéria. Uma cadeira, um lápis, papel, nós, eu, você. Nós somos exemplos de matéria. Nós temos massa e ocupamos lugar no espaço. Beleza? Então, gente, no nosso próximo passo, a gente tem que falar um pouquinho do que a matéria é feita. É assim, tudo que existe, tudo que é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela é feita de algo pequenininho, que nós chamamos de átomos. E quando eu pego um conjunto de átomos, eu consigo produzir uma coisa um pouquinho maior, que nós chamamos de moléculas. Para entender um pouquinho melhor o que é isso, realmente, a gente vai assistir um videozinho. Ó, presta atenção aí. Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e hoje nós vamos falar sobre átomos, moléculas e substâncias. Ok? Muito bem, galera. O átomo, por muito tempo, foi considerado a menor partícula da matéria. Significa que se eu pegasse qualquer tipo de matéria e cortasse ou quebrasse até o menor pedacinho, esse menor pedacinho ali, aquela partícula, ela recebia o nome de átomo. E a palavra átomo significa indivisível. Porém, com os avanços da ciência, descobriu-se que o átomo é formado por partículas ainda menores. Dentre essas partículas, nós vamos destacar três partículas. A primeira delas é o próton, que ele possui carga positiva e fica no núcleo do átomo, ou seja, no centro do átomo. A segunda partícula é o elétron. Ele tem carga negativa e ele gira ao redor do núcleo do átomo. E a terceira partícula é o nêutron. O nêutron, o nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga elétrica nenhuma. Ok? Muito bem. Bom, para a gente entender melhor o átomo, nós vamos ver uma pequena animação aqui, que ela mostra o centro, que seria o núcleo, onde eu encontro os prótons e os nêutrons, e em volta girando várias partículas. Essas partículas estão representando os elétrons, assim como ocorreria num átomo verdadeiro. Dá uma olhada. Legal, né? E essa partícula seria o átomo. Bom, quando eu pego um conjunto de átomos, eu formo uma molécula. As moléculas, elas são de várias formas, de vários tipos, e pode ser formado por uma grande variedade de átomos. Eu posso citar a água. A água é uma molécula, e ela é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio. Se você olhar aqui nesse esquema agora, você consegue perceber nesse desenho do átomo que aquela esfera cinza, ela representa um elétron. Se você olhar agora na próxima ilustração, você consegue enxergar ali o que? O próton e o nêutron. Eles ficam no centro do átomo. Se eu pegar vários átomos e conectá-los, juntá-los, aí eu tenho as moléculas.
Existem uma grande variedade de moléculas, porque você tem que imaginar o seguinte: toda matéria ela é formada de átomos e moléculas, ok? Então imagine nas possibilidades, nas variações. E a gente pode pegar o exemplo mais comum, que são as moléculas de água. E lógico, se eu pegar essas moléculas de água e juntá-las, eu vou ter a substância. E a substância é aquilo que você vai estar bebendo ali constantemente para estar se hidratando, né? Afinal de contas, água é vida. Bom, aqui é só para a gente relembrar. Ó, substâncias são formadas por conjuntos de moléculas, podendo ser moléculas iguais ou diferentes. Eu posso ter ali o café, o aço, o vidro, né, ou qualquer outro líquido, qualquer outra substância. Essas substâncias, então, podem ser líquidas, sólidas ou gasosas. Essas substâncias podem ser classificadas como substâncias puras ou substâncias compostas. Como que é feita essa classificação? Bom, se eu pegar um material, uma barra de ferro, essa barra de ferro ela é feita de átomos de ferro. Então, a molécula que forma essa barra de ferro ela é feita de um tipo só de átomo, ok? Outro exemplo, o gás oxigênio. O gás oxigênio, a molécula do gás oxigênio, lembrando que molécula é um conjunto de átomos. Assim, o gás oxigênio ele é feito somente de átomos de oxigênio. Eu posso chamar então de substância pura. A substância composta, eu já tenho átomos diferentes combinados entre si. Vamos pegar a água como exemplo. H2O. O H, ele representa o gás hidrogênio. O O, ele representa o gás oxigênio. Reparou? Você tem duas substâncias, ou melhor, dois átomos diferentes juntos, formando o quê? Uma molécula, a molécula da água. Então vamos de novo. A substância é pura quando aquela substância é feita de somente um tipo de átomo. A substância composta, quando ela é formada por pelo menos dois tipos de átomos. Eles se combinam e formam moléculas compostas. Ok? Bom, galerinha, agora que você já sabe o que é um átomo, o que é uma molécula, você já sabe o que é a matéria, você já tem um certo conhecimento. E já dá para nós falarmos realmente do que é uma mistura. Esse tema que nós vamos abordar, misturas, ele é baseado numa expectativa, uma habilidade, na verdade, de ciências. Essa habilidade tem a ver com classificação das misturas. Ou seja, nós vamos falar se as misturas são homogêneas ou heterogêneas. Nós vamos descobrir quando uma mistura é homogênea e quando uma mistura é heterogênea. Tudo bem? E quando nós falamos de mistura, muitas vezes as pessoas pensam logo em comida. É, comida. Você vai lá, coloca seu pratinho, um arrozinho, um feijãozinho, e depois você pega o quê? É isso mesmo, amiguinho. A mistura. Só que não é essa mistura que eu estou falando, ok? Você pode até pensar em carne, um assado, uma coisa diferente. Mas não é isso. Tudo bem? Nosso foco é outro tipo de misturas. Vamos ver o que é uma mistura e quais são os tipos de misturas que existem. Presta atenção. Então, o que é uma mistura? As misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas, ou simples, que sejam diferentes. Dessa forma, elas apresentam propriedades físicas não definidas e variáveis. Como assim? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso exemplo. Olha o primeiro potinho. Você vê um líquido. Bom, ele pode ser uma solução homogênea. E o que significa homogênea? Que eu olho para aquele líquido e eu não consigo distinguir se tem alguma coisa misturada ou não. Então, ele pode ser uma substância pura, sem nada misturado. Mas, se eu olhar no meu segundo pote, do ladinho, o que eu percebo? Eu percebo que tem algo misturado ali. Então, agora sim, para mim ficou bem claro que ali tem uma mistura. Tem duas coisas misturadas. Então, eu vou chamar de duas fases. Se eu olhar o terceiro potinho,
que eu vejo? Uma mistura com 3 coisas ali dentro, ou seja, 3 fases. E no quarto potinho, 4 coisas diferentes, 4 substâncias diferentes, 4 fases. Ok. Agora vamos olhar alguns exemplos de misturas. Você já deve ter tomado café com leite. Se você não tomou, você já viu alguém tomando, certo? Você já viu, por exemplo, alguém fazendo café. De repente até você mesmo já fez. E também você já viu um copo misturado lá dentro, água e óleo. E olha só que curioso, o óleo sempre fica por cima e a água sempre fica na parte de baixo, certo? Muito bem. Esses três exemplos, né, eles são misturas. Só que, dos 3 exemplos, se eu olhar para o copo que tem água e óleo, eu consigo distinguir 2 fases. Ou seja, eu consigo ver a parte que é feita de óleo e consigo ver a parte que é feita de água. Ok? Bom, se a gente olhar agora na parte de baixo do nosso exemplo, você vê ali um saleiro e o sal sendo despejado e você vê a água. Bom, o sal ele é chamado de soluto. A água é chamada de solvente. E quando eu misturo o soluto com o solvente, eu tenho uma solução. Se você dá uma olhadinha de pertinho, você vai ver uma representação das moléculas misturadas. Ou seja, você vê lá dentro que o sal ele se dissolveu na água e formou uma solução. Então, o soluto é aquilo que é dissolvido quando entra em contato com um solvente. Tudo bem? O solvente é aquele que dissolve o soluto. Os dois juntos formam uma solução. No caso aqui do nosso exemplo, nós temos uma mistura de água e sal. Ok? Agora vamos ver os tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. O exemplo aqui, nós vamos ver o álcool hidratado, o soro caseiro, a água e o gelo e a água e o óleo. Bom, se você observar aí na imagem, você vai ver o seguinte. Olha aí no álcool hidratado. Ele tem quantas fases? Isso mesmo, uma fase. Só que ele é formado por 2 componentes, a água e o álcool. Pois é, quando você olha, não parece. Parece uma coisa só. Bom, se eu olhar também agora na imagem do lado, do soro caseiro, ele também parece ter uma fase só. Porém, ele é composto por 3 componentes, água, sal e açúcar. Percebe? 3 partes. Mas quando eu olho, quando eu observo, eu só consigo enxergar uma fase. Tudo bem? Então, por isso recebe o nome de mistura homogênea, que para gente, para nós observadores, você só consegue perceber um componente, mesmo que nós saibamos que ele é formado por outros. Bom, se eu olhar agora embaixo, eu tenho as misturas heterogêneas. Na primeira é entre a água e o gelo. Mas aí você pode pensar, professor, mas gelo não é água? É, só que é a água que está no estado sólido. Tudo bem? Então, quando eu olho para esse exemplo, eu consigo distinguir 2 fases. Se eu tenho 2 fases, eu vou chamar essa mistura de mistura heterogênea. Se eu olhar para a imagem do lado, eu tenho água e óleo. Água e óleo nós vimos já anteriormente. O óleo vai acabar ficando na parte superior, na superfície, e a água ficar na parte inferior. Ou seja, você consegue distinguir ali 2 fases, 2 componentes, a água e o óleo. Então, assim nós fechamos essa parte de mistura homogênea e mistura heterogênea. Ok?